Pessoal, segue o líder. O maior de Minas agora é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu ontem o time do Fluminense lá no Rio de Janeiro por 2-0, com direitos a gol de Fabrício Bruno e Caio Jorge, né? O Caio Jorge tem sido aí um dos pilares aí desse time do Cruzeiro. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Cruzeirão? Então assista esse vídeo até o final. Leonardo Jardim e Fabrício Bruno? Queremos. O pedido de vocês é uma ordem, pode rodar. O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos líderes da nossa torcida, ia jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente, era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. Então a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele tenha o mesmo sucesso no clube que ele está indo, da mesma forma que ele teve o sucesso aqui no Fluminense. E a vida segue, agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele, é difícil. O Caio é um avançado, vive de golos, em termos estratégicos foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é? É um modelo que ele está como o peixe na água para jogar e com a sua qualidade tem feito os golos. Sobre a vitória e liderança, a gente sabe que os três favoritos é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água passar debaixo da ponte. Tá bom, Fabrício. Tá bom, tira o favoritismo do seu Cruzeiro. Tá bom que a gente acredita. Não dá pra acreditar, né, Mari? Que ele não ache ser muito possível brigar lá em cima até o final. O discurso tá bem alinhadinho, né? Sim. Porque o Cruzeiro goleia o Grêmio e o Leonardo Jardim fala a mesma coisa. Você abre o William lateral, os dois Lucas no meio de campo. De fato, é um Cruzeiro muito forte e que tem, claro, na figura do Caio Jorge e no Matheus Pereira, todo esse domínio ofensivo a seu modo, né? Atacando muito bem o espaço, contra-ataque, machucou demais o Fluminense no primeiro tempo. Aqueles exageros absurdos e ao mesmo tempo deliciosos, Eugênio Leal. O Cruzeiro seria o PSG brasileiro? O futebol total por aqui? Não comparo não. Acho que é uma outra proposta de futebol. É um time que não gosta muito de ter a posse de bola. Aí já, mas nesse ponto já é bastante diferente. Mas que uma vez de posse dela, sabe bem o que fazer. Eu acho muito que efetivo, né, Eugênio? Quando tem a bola, ele é um time que consegue ser efetivo, ser fatal, que é o que ocorreu ontem, assim. E a Mari cita o poder ofensivo, eu queria salientar também a questão defensiva do Cruzeiro ontem. Eu não gosto do termo saber sofrer, mas assim, o Fagner foi muito bem, o Cássio. É muito legal ver a reviravolta dos dois, né? Que chegam com desconfiança pelo momento que viviam no Corinthians. Ontem o Fagner foi muito bem neutralizando o Soteldo. Muito bem, o Soteldo pouco fez. E o Cássio, quando necessário, o jogo já estava 2-0, mas no segundo tempo, o Cássio fez excelentes defesas, porque um 2-1 ali podia botar um tempero no jogo, o Fluminense talvez vizinha ajudou também. Isso é verdade. Sorte de campeão. Olha, goleiro bom tem que ter. Mas é um time muito bem montado pelo Leonardo Jardim e começa a contar com peças importantes. Você tem o William, que tá bem, mas agora você pode contar também com o Fagner. O Lucas Silva, que agora é uma outra reviravolta que ele tem na carreira no Cruzeiro, que tá jogando super bem. O Christian, que é um cara silencioso no time, é super importante para esse esquema. Fora, obviamente, o Caio Jorge, né? Que é um cara que, assim, um momento iluminadaço. A gente falou ontem do Palmeiras gastando 500 bi, muita grana. Meio bi. E o Palmeiras tem 13 gols no Brasileirão, o Caio Jorge tem 12. Né? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela muito legal comparando os números do Caio Jorge a essa altura do Brasileiro com os últimos artilheiros do Campeonato Nacional após 14 partidas disputadas. O Leonardo Jardim só tem um medo, eu não vou dizer quem me contou, mas um atleta dirigido por ele não faz muito tempo me falou que o começo do Leonardo Jardim com ele foi arrebatador também. Falou, puxa vida, que treinador bom. E de repente, meio assim, do nada, da noite pro dia mesmo,
o Leonardo Jardim deu uma largada. Cansa? Dá uma cansada? Mas não foi nem a questão de relacionamento, tal, de desgaste. O cara largou. Eu acho até que isso não vai acontecer no Cruzeiro, enfim. Não estou querendo deixar o torcedor cruzeirense, nesse momento de tanta felicidade, preocupado. Não é momento disso. Mas pode ser um traço do treinador português. Isso só o tempo vai dizer. Como é que vai ser esse momento dele no Cruzeiro. Mas o fato é que ele organizou a casa. Total. Ele conseguiu conquistar a confiança do Pedrinho para que ele determinasse o andamento das coisas dentro do departamento de futebol do Cruzeiro, organizou fora e dentro de campo e encaixou o time. Entendeu, naquele momento, o que era possível fazer com o elenco que ele tinha, e agora já muda até a perspectiva das contratações. Um Cruzeiro que contratou medalhões na virada do ano, agora já mira o mercado de jogadores mais jovens, como o Matheus Gonçalves do Flamengo. Muito promissor, que no Sub-20 joga muita bola, mas não consegue ter espaço no time principal. O Flamengo, pelo jeito, vai segurar, né? A coisa não caminhou por enquanto, mas há o interesse. Mas você diz como perfil de contratação. Perfil de contratação. Aí é um jogador, por exemplo, que poderia ser o substituto do Matheus Pereira, que tem essa característica do meio armador que chega na área. 10, não, o Matheus Gonçalves é um 10. Então, Matheus Pereira já está jogando o que jogou com o Seabra no passado? Acho que sim. Ontem jogou. Tá naquele nível? Ontem jogou. Ele tem jogado. Tem jogado. É a questão da consolidação e da teve um ideia momento do no ano jogo. passado que ele era o melhor meio do campeonato. Sim. Até o meio ali, né? Até Depois ali, ele no perdeu miolinho espaço, do campeonato. exatamente. Mas com uma diferença de Primeiro que turno ele sobrou. brilhava com a bola, e vamos voltar naquela história do sem a bola, ele era muito frágil. Hoje ele consegue ajudar um pouco mais. Ele tá dentro de um característica projeto do time. treinador, né? O treinador não tá abre mão exigindo disso, isso. exato. Agora, você parou para pensar, Plihal, é que a gente está olhando assim, talvez porque o Cruzeiro tenha tanto pé atrás com essa questão de assumir um protagonismo, de assumir uma questão de condição de favorito. Cara, olha para trás. Olha para o passado recente do Cruzeiro. O Cruzeiro, a última vez que ele foi líder do Campeonato Brasileiro foi em 2014, quando ele foi bicampeão brasileiro. Mas se a gente olhar para os últimos 5 anos do Cruzeiro, ele andou ali à beira da terceira divisão. Na realidade, virou de ponta cabeça, né? O desempenho agora... E olha só como agora ele assume a liderança do Campeonato Brasileiro e já está olhando aqui, olha, é um time que pode brigar pelo título. Então talvez o Cruzeiro esteja ainda meio sem acreditar. Opa, peraí, a gente sofreu tanto, a gente teve tanta dificuldade. Será que é aqui mesmo o nosso lugar? Hoje é. Até mesmo olhando o passado recente, no ano passado. Porque o trabalho do Seabra no Cruzeiro foi muito bom. Eu acho que deu uma empolgada no torcedor. Chegou até a disputar a Sul-Americana até o final. Foi pra final. Lista, né? Se reacostumar. E o time do nada parou de jogar, Se né? reacostumar com a ponta da tabela. Eu estava pensando aqui porque o Botafogo, antes do ano mágico de título de Libertadores e Brasileiro, teve um ano que também, ali num momento... 2023. Largo, prometeu bastante. A gente realmente chegou a ver o Abriu Botafogo uma como larga campeão vantagem. virtual e aí aquela descida de ladeira maluca. O Botafogo havia, como o Cruzeiro, disputado a Série B, quanto tempo antes? 2 anos antes? 2 temporadas anos antes. 2 anos antes. Sim. Quer dizer, será que é Até preciso 2021. um ano Deu pro de Barroca. quase para você aí, num segundo momento, num segundo ano, ratificar um título? O Botafogo Será que esse também. ano ainda pode ser o de qual o Cruzeirense vai me matar de novo? não sei. Falei que o Leonardo Jardim abre o bico. Mas e que pode ser um ano ainda Mas o de... quase pode ter sido a Sul-Americana do ano passado. Exatamente, E Foi a esse final da ano ser o ano. Sul-Americana. Né? O Botafogo perdeu o maestro ali, né? Que foi o Castro. Isso é importante, verdade. assim. Sim. Se você não segura um trabalho, ele pode ruir. De fato, assim, E o teve Cruzeiro outros perdeu o aspectos. Seabra no ano passado. por Exatamente. exemplo. Teve outros aspectos ali, né, pro Botafogo Será que também, vai mas ele aparecer perde, o Cristiano né? Ronaldo ligando pro Leonardo Jardim? Você imagina, basta um fio. É que aconteceu com o Botafogo. Um fio né? e 3 caminhões. Ligou pro Luiz Castro na época. Mas acho difícil. Caio Jorge, números de Caio Jorge agora sim pra gente comparar com os números dos últimos artilheiros de Brasileirão. Ele já tem 12 tentos marcados, 12 tentos no Brasileiro de 2025 em 13 partidas. O Verratti e Pedro foram os goleadores máximos do ano passado. O Verratti com 13 e o Pedro com 14. Pedro, o artilheiro isolado. A essa altura, ele só tinha 6 gols marcados. Metade do que tem o Caio Jorge.
O Tiquinho Soares, artilheiro de 23, foi artilheiro com 13. A essa altura, tinha 10. Depois ele parou de fazer gol, né? Era aquele momento do Botafogo. Jonathan A gente acabou de Caleri comparar agora. fez 14 em 22, tinha 9 a essa altura. Em 21, Bruno Henrique e Matheus Peixoto, 7 gols na 14ª rodada, depois de 14 jogos disputados. O Gilberto também, né? Gilberto do Bahia, que nessa rodada fez 2 gols. 2 belos pelo gols. Juventude. E, olha só, quem conseguiu, depois parou também, hein? Depois só fez mais um golzinho até o final do campeonato. Ele, Thiago Galhardo, com a camisa do Internacional, hoje Thiago Galhardo no Santa Cruz, maior jogador da história do Santa Cruz, tô brincando. Isso Jogador desse quilate. Pra ele, jogador desse quilate, né, Eugênio Léo? Autoestima é tudo, né? Autoestima é tudo nessa vida. Vamos fazer aqui vamos tentar fazer uma previsão. Johnny sensitivo, Mari sensitiva e Eugênio sensitivo. Quantos gols o Caio Jorge fará até o fim do campeonato, depois da 38ª rodada do Brasileirão? Começo com você. Vai ser difícil cravar quantos gols, mas eu acredito que ele vai ser o artilheiro do campeonato. Passa de 20? 21 gols. Faz mais 9 gols? Mais 9 gols até Porque começa tão bem, né? A gente tá com mais ou menos 40% do campeonato até aqui. Se ele fizer mais 9, já fez 12, 21, eu acho um bom palpite. São mais quantas rodadas? Temos 38 menos 14, 28, 24 rodadas. 24 rodadas, 9 gols. Tá pouco, hein? Vai cair a média dele. Mas é normal, eu acho que Ele tá com a média de quase... se continuar assim, ele vai fazer 35, 36, é difícil também. Mari, vai ficar só nos 20 e pouquinho? Ou vai ser mais ousado? Vou colocar 28 gols. Ó, que isso? É gol, hein? É gol pra caceta. É gol. Mais 16. Vou deixar ele aí. Pô, vai Não, fazer moral, gol Sobrar. aberto. Vou deixar ele sobrar. Não, 21, o Pirral falou que eu falei que- muito, ela falou, eu falei pouco, ela falou muito, agora eu quero ver A o gente gênio. tem Curioso é que- velocidade, né? Aproveita o momento. Nesse Acabou campeonato em de todo pontos mundo. corridos, que você tem 38 rodadas, teve até mais nos primeiros anos de pontos corridos, você não tem tido Não tem. atacantes com esse número de gols. tem. Por que Mas você ele é dá uma jovem. explicação pra isso? Não sei, porque se a gente olhar pra trás, o mais Reinaldo difícil fez, fazer o Edmundo fez em Tá 97. mais difícil fazer gol ou a Uma quantidade. qualidade dos centroavantes caiu? Eu acho que é a extensão do Figura, campeonato. né, também. É muito desgastante você manter por tantos meses aquela produtividade. Quando o campeonato tinha ali 6 meses, era assim por muito tempo, você focava ali naquele semestre, dava tudo ali e conseguia fazer mais gols. Tô aqui, sabe, divagando sobre essa possibilidade. Mas voltando à questão anterior, imagina, são 12 gols em 14 jogos, é isso? Isso. Ele vai bater mais de 30, né? Ele não tem- se ele mantiver essa permanecer. média. Por isso que eu Ele deixei faz 28 uns ali. 36. E ele não tem na carreira nenhuma temporada com mais de 10 gols. Então já é a temporada que ele faz mais gols na carreira. Até aqui já eu acho é que é o seguinte, difícil melhor manter momento. esse ritmo, essa É média. tão difícil que a gente viu aí os últimos artilheiros que na segunda parte do campeonato, segunda metade, descidinha. o número caiu bastante. Primeiro, ele vai completar o campeonato? Pelo amor de Deus. O Pedrinho vai... Você quer tirar o Leonardo Jardim e o Caio Jorge? Eu não tô querendo tirar ninguém. Porque já tem conversa aí de proposta aparecendo. Essa é uma situação. Outra, os adversários... Você acha o fato dele ter batido e voltado não deixa o torcedor cruzeirense mais tranquilo? Pezinho no De chão. certa forma. Porque qualquer clube importante europeu Mas para ele ainda é pensar jovem. em levar o Caio de novo para a Europa, vai dar uma olhadinha nesse histórico dele pela Itália. Vai, Lesão, mas né? vai Lesão olhar também o prejudicou momento. demais. O momento dele é muito bom. Muito bom. Então ele vai olhar. Ainda é jovem, tá jogando bola, tem potencial. Ele amadureceu nesse período em que ele bateu e voltou. Quantos gols? Eu vou fazer, depois eu tenho uma pergunta ainda mais difícil para você. Sobre o Caio Jorge ainda. Olha lá. Vai fechar, pegar aqui vai o... fechar em 25, né? Você é sensitivo. Cara. Tamo junto. Você é sensitivo. Que nem Ele você, pegou ó. o cap... Uau! Então, vai entre o modo João e a Mari, meio do caminho, meio termo. 25. Vem cá, vou perguntar pra você, depois eu quero saber de vocês. Quem hoje estaria mais próximo da seleção brasileira? Caio Jorge ou Pedro? acho fácil. Caio Jorge. É? Hoje sim. O Pedro nem tá jogando. Então, mas o Pedro já mostrou muito.
Mas não está jogando. Ele não vai ser convocado pelo que ele fez ano passado. Mas não para agora. Por isso que eu falei Copa do Mundo, não os dois próximos. Seleção brasileira. Não falei Copa do Mundo? Não, seleção brasileira. Então vou mudar. Copa do Mundo. O caminho é mais longo pro Caio Jorge ou pro Pedro? Pro Pedro. O Pedro, que era um nome meio batata, assim, que mais cedo ou mais tarde voltaria à seleção. Que outros nomes se apresentaram, né? Você tem o João Pedro na frente do Pedro hoje. Marcos Leonardo, talvez. Marcos Leonardo. Eu coloco ali o Marcos Leonardo, eu acho ele muito bom jogador. Pelo lugar que ele joga. Pelo lugar que ele joga, talvez, mas assim, pelo que o Pedro está apresentando e pelas polêmicas envolvidas, eu boto esses 3 na frente. A questão do Pedro é justamente o que o afasta hoje de ser titular no Flamengo. É a capacidade dele estar ligado no jogo em todos os momentos. Sim. É a perspectiva física dele. É um jogador que, para a economia do futebol brasileiro, ele tecnicamente é excelente. Mas ele não desenvolveu uma força física, né? O jogador alto como ele tem que estar muito mais parrudo do que ele é. Sim. Para jogar no nível internacional. E ele não conseguiu ou não entendeu essa necessidade. E quando você vai para a seleção brasileira, a exigência é gigantesca. Você vê jogadores que estão entre os melhores do mundo, né, que fizeram temporadas fantásticas aí e que têm dificuldade de performar na seleção brasileira. Se ele não consegue jogar no Flamengo, acho difícil. E assim, a questão comportamental dele ficou muito evidente, né, depois dessa última declaração do Felipe Luiz, a maneira como o Felipe fala, e aí depois ele se apoia muito em dados para justificar ali, né, também a postura, que o Pedro não foi relacionado, mas aí depois ele volta falando do comportamento, do deboche, e assim, a gente sabe que hoje a seleção tem ali o Ancelotti como, né, a sua figura principal, mas o Felipe Luiz, ele tem muito crédito, né, no futebol mundial, então você bater um telefone ali, conversar e falar, mas e aí, o que aconteceu? Mesmo que o Pedro volte. E o Felipe, na última coletiva, não voltou atrás em nada do que disse. Então, exatamente. Não quis falar sobre, mas não voltou atrás, não. Assunto esgotado, não vou voltar nesse tema. Então, assim, também joga contra, né, o Pedro, nesse sentido, hoje. Tá vendo como é engraçado o futebol, cara? E aí tá tudo certo, cada um pensa do jeito que quiser. O Cruzeiro foi montado pelo Alexandre Matos. Lembra como muita gente meteu o pau no Alexandre Matos no começo do campeonato? Tá aí, ó. Quem ganhou do Fluminense, que estava no Mundial, quem meteu 2-0, quem é líder do campeonato, quem contratou a maioria dos jogadores do Cruzeiro foi Alexandre Matos. Só que as pessoas esquecem muito disso. Então, o Alexandre Matos montou esse time do Cruzeiro e está no Santos hoje. Quem ganhou o jogo do Flamengo? Santos. Então, às vezes, e a maioria das vezes, quando você tem um CEO que entende de futebol, mais do que o treinador, tá aí o resultado. Tá bom? E o Cruzeiro é candidato ao título. Temos um novo líder, no caso, o maior rival do Atlético, o Cruzeiro, volta a ser líder desde 2014, que não assumia a liderança do Campeonato Brasileiro, pois foi no Maracanã e venceu o Fluminense por 2-0. Quem traz os detalhes do jogo e da despedida do John Arias é o repórter Cícero Melo. Olá, fã de esporte. Fluminense e Cruzeiro jogaram nesta quinta-feira à noite no Maracanã para um público superior a 45 mil torcedores. Foi o reencontro do time tricolor com a sua torcida após o Mundial de Clube nos Estados Unidos e marcou também a despedida do ídolo colombiano John Arias, negociado com o Wolverhampton, na Inglaterra. O jogo começou muito disputado e equilibrado, mas com poucas jogadas de gol. Só aos 28 minutos, na falha da defesa tricolor, na entrada da área, Matheus Pereira se aproveitou e soltou a bomba, ganhando o escanteio. Na cobrança, o zagueiro Fabrício Bruno, livre de marcação, subiu de cabeça, colocou nas redes para abrir o placar. Cruzeiro 1-0. Aos 35 minutos, num contra-ataque mortal do Cruzeiro, Matheus Pereira cruzou da esquerda e Caio Jorge só escorou para as redes para aumentar o marcador. 12º gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro e Cruzeiro 2-0. O Fluminense voltou para o segundo tempo com Kevin Serna no lugar de Nonato e a pressão tricolor foi total.
Aos 8 minutos, na cabeçada de John Arias para fora, os tricolores pediram a marcação de um pênalti de Cauã Prats no colombiano, mas o árbitro Rafael Klein nada marcou. Aos 16 minutos, Fuentes soltou a bomba de longe para a defesa difícil de Cássio. Aos 28 minutos, Thiago Silva recebeu de John Arias e chutou para a defesa de Cássio, com a bola depois batendo na trave. Aos 40 minutos, no cruzamento de Serna, Lima cabeceou no travessão. Final, Cruzeiro novo líder do campeonato 2, Fluminense 0. E ao término do jogo, aconteceu a despedida de João Arias da torcida tricolor. Foi emocionante, com todos gritando o nome do colombiano, que muito emocionado, jogou pela última vez com a camisa do Fluminense. Obrigado, João Arias. Estava no placar do Maracanã. O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos ídolos da nossa torcida. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. E infelizmente nós não entramos focados da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogando no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações. 2 tempos distintos, o primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais. E nós não fomos no segundo tempo. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta. Porque mesmo no próprio do jogo, a gente tem vários momentos. Às vezes estamos mais baixos, às vezes pressionamos alto, às vezes o adversário está no nosso meio campo, às vezes o adversário está em dificuldades em sair. Não existe só 2 momentos no ataque e defesa, existem vários momentos no jogo de futebol. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. Muito bem, então a Raposa no topo do Brasileirão, 2-0 em pleno Maracanã, 70% de posse de bola pro Flu, apenas com 30% o Cruzeiro fez 2-0. Finalizações, vantagem também do tricolor das Laranjeiras, 27-8. No alvo, finalizações 6-5, uma a mais do Fluminense em relação ao Cruzeiro. Grandes chances, 5-2. E ações na área rival foram 51 do Fluminense, 15 do Cruzeiro. Vamos começar pelo novo líder do campeonato. 2 derrotas apenas. No Brasileirão são 9 jogos de invencibilidade. Já o Cruzeiro. Quer dizer, vem numa boa pegada. E o Caio Jorge é o líder, ainda ampliou sua vantagem na artilharia do campeonato, 12 gols. Quer dizer, vai muito bem o Cruzeiro, e até com um menino de 16 anos, né? O Cauã, que foi citado pelo Cícero Melo, seguro ali na lateral, coeso o time do Cruzeiro, líder do campeonato, Elton. E líder com merecimento, né? A gente tem falado dessa boa campanha do Cruzeiro, essa sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro e de bons desempenhos também, porque acaba vencendo o Grêmio com muita autoridade por 4-1, vai até o Rio de Janeiro e vence o Fluminense por 2-0. O Renato fala do retrato do jogo, né, de um primeiro tempo onde o Fluminense foi muito abaixo, o Cruzeiro se aproveitou muito bem e foi melhor, foi mais eficiente. Nos números a gente viu que o Fluminense dominou a posse de bola durante o jogo inteiro e o Cruzeiro foi um time que conseguiu, né, ser muito mais agressivo quando tinha a bola nos pés, um time que tentou muitas vezes abrir a defesa do Fluminense e sentia dificuldades, e a troca de posições ali no meio campo, né, o Christian abrindo pela esquerda, fazendo essa dobra com o Fagner, mas também tendo o Romero ali como apoio para fazer essa triangulação, Matheus Pereira funcionando como segundo atacante, encostando no Caio Jorge, importantíssimo com as assistências, né? O Wanderson, enquanto esteve em campo também inteiro, foi um jogador que acabou sendo importante nesse primeiro tempo. E o Fluminense conseguiu ter mais a bola no segundo tempo, conseguiu finalizar muito mais na etapa final, e a gente viu a quantidade de finalizações do Fluminense, grande parte no segundo tempo, mas já com o Cruzeiro que aí veio com sua versão defensiva, né? Se defendeu melhor, não só por conta do gol do Fabrício Bruno,
Eu acho que o desempenho também defensivo do Cruzeiro foi muito importante para que esse resultado acontecesse. Foi um time que conseguiu se defender muito bem. O Fagner no segundo tempo já funcionando como aquele lateral que a gente conhece, né, na fase defensiva, fechando a linha de 4, quando o time tinha a bola, mais construtor, um pouco mais por dentro muitas vezes, sem aparecer muito no ataque. Então foi um time que conseguiu equilibrar essa linha defensiva e fazer com que o Fluminense sentisse dificuldades, né, desconforto para enfrentar essa equipe do Cruzeiro. E é um Fluminense que a gente viu no Mundial, né, como equipe, né, como formação. Claro, uma mudança ou outra, o Soteldo sendo titular, mas tendo Arias, tendo o Nonato à frente do Martinelli e do Hércules, tendo o Cano, né, ali como uma referência, o Samuel Xavier de volta, né, que acabou sendo desfalque na última partida no Mundial, o Fuentes fazendo a lateral esquerda e não o René. Então foi um time que a gente viu jogar no Mundial. Isso também dá a exata noção do que o Cruzeiro tem feito, né, nas últimas partidas, a consistência que o Cruzeiro conseguiu, um jogo coletivo que faz com que o time seja observado muito mais pelo coletivo mesmo, né, do que necessariamente por individualidades, e é um Cruzeiro que é líder do campeonato sem as estrelas badaladas contratadas no início da temporada, né, Du? Porque o Gabigol entrou durante o jogo, né, entrou no segundo tempo, e o Dudu nem mais faz parte desse elenco. Então é um time que encontrou, né, a sua forma de jogar pelo jogo coletivo. E tem o Caio Jorge sendo, obviamente, potencializado, né, por esse jogo coletivo, porque é um cara que consegue ser importantíssimo ali no ataque e, de novo, acabou sendo no Campeonato Brasileiro, com mais um gol na competição, como você falou, se despontando aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro e sendo importantíssimo como essa referência do Cruzeiro no ataque. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né, o Cruzeiro que venceu ontem o time do Fluminense por 2-0, com direito a gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge. Em 5 minutos o Cruzeiro fez o placar, fez o resultado e agora tem 30 pontos, né, 3 pontos à frente do segundo colocado, né, o Cruzeiro que agora é líder da competição, né, lembrando que o Cruzeiro agora vai enfrentar o Juventude domingo, né, nos seus comandos em casa, e na quarta-feira vai até São Paulo enfrentar o time do Corinthians. Então o Cruzeiro tem aí uma sequência para se estabilizar, né, se permanecer aí na liderança. Lembrando que o segundo colocado tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro tem que fazer o seu papel, tem que fazer o seu dever de casa, porque aí, querendo ou não, ainda tem um confronto direto entre o primeiro e o segundo colocado, né, que é a partir do dia 1º de outubro, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que assumiu a liderança, agora focar no decorrer do campeonato. O Cruzeiro que tem deixado a mídia em choque, né? A mídia se rendendo aí o time do Cruzeiro, ao futebol do Cruzeiro, que isso aí é muito importante. O Cruzeiro está jogando muito bem, o Cruzeiro muito diferente do Cruzeiro do ano passado, é um Cruzeiro agora, né, mais ofensivo, é um Cruzeiro agora que a gente, querendo ou não, tinha quase certeza que o Cruzeiro iria vencer o Fluminense, né? Não é um jogo que o Cruzeiro iria jogar fora de casa e o Cruzeiro vai para empatar ou se não segurar um resultado, né? Mas não, o Cruzeiro jogou, né? A gente já sabe que o Cruzeiro tem grandes chances de vencer, mais também com essa que o primeiro colocado tinha perdido, então o Cruzeiro ia com um gás a mais para esse jogo e acabou isso aí, né? O Cruzeiro foi com um gás a mais e venceu aí por 2-0, lógico, fez o resultado ali e depois ficou só administrando, porque sabe que os próximos jogos também serão bem complicados aí para o time do Cruzeiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.